Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. E há muito tempo atrás, em algum comentário que foi perdido aí pelo tempo, foi soterrado sob dezenas e centenas de outros comentários, alguém cujo nome me foge agora havia perguntado o que eu achava sobre a questão do armamento / desarmamento. E eu queria aproveitar essa ocasião, no dia 7 de setembro de 2018, para comentar esse assunto. Lembrando que ontem um candidato à presidência da República sofreu uma tentativa de assassinato e, bem, foi alguma coisa mais séria de fato, quase aconteceu de efetivamente o candidato a presidente morrer, e isso colocou em pauta de novo essa questão do desarmamento, sobretudo por parte de algumas pessoas que vivem nesse mundo da fantasia, no mundo da lua, que tem uma explicação pronta para tudo aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda virá da história, então todos os fatos eles tentam encaixar dentro da sua própria narrativa. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Bom, se não sabe, acompanha esse canal, que aos poucos a gente fala de tudo isso ao longo do tempo. Mas aí eu vi algumas pessoas tentando capitalizar isso para o seu lado, né? Dizendo que, olha, tá vendo como o desarmamento é importante? Se não houvesse desarmamento, nesse momento o Jair Bolsonaro teria já ido para o saco, ido para o beleléu. Mas será que esse argumento faz algum sentido? Porque essas pessoas elas partem de um princípio meio maluco de que os objetos inanimados, no caso o próprio maquinário bélico ali, ele tem vontade própria, ele por si só é capaz de causar estrago à vida das pessoas. Essas pessoas destituem os agentes de fato, as pessoas, os indivíduos que tomam atitudes violentas, que demonstram desequilíbrio e que acabam por ter esse comportamento destrutivo, eles isentam essas pessoas da sua real responsabilidade e projetam a responsabilidade nos objetos inanimados, o que é uma criancice muito grande, no meu entender. É uma pessoa que tem medo de assumir as consequências e os pesos dos seus próprios atos. E, bem, enfim, é uma proteção talvez psicológica, talvez isso possa ser explicado por esse caminho. Mas sem querer cogitar isso agora. Então, algumas coisas que valem notar, né, que são importantes de ressaltar. O discurso do desarmamentista tentando se aproveitar desse caso ele é muito irônico, ele é uma piada em si mesmo, né? É um sujeito dizendo o seguinte: olha, senhor Bolsonaro, veja a importância do desarmamento. O desarmamento serve para que pessoas como eu, um desarmamentista, não saia por aí agredindo as outras pessoas. Porque afinal de contas foi isso que aconteceu, né? O armamentista é o tal do Bolsonaro, o desarmamentista é o tal do agressor. Bem, quem é que causou dano corporal ao outro? Quem é que quase levou o outro à morte? Foi o Bolsonaro ou foi o desarmamentista? Então o sujeito está automaticamente assinando uma carta de culpa, dizendo: olha, eu tenho instabilidade psicológica, eu não sei lidar com os problemas da vida, eu reajo emotivamente a tudo ao meu redor, e como eu sou um destempero em pessoa, né, como eu não tenho temperamento suficiente para lidar racionalmente com uma situação, eu acho que se eu tivesse acesso a um equipamento bélico, aí eu cometeria uma atrocidade. Então, tudo bem, nós podemos te recomendar um psicólogo, quem sabe um psiquiatra. Agora, a grande pergunta é: por que as outras pessoas têm que pagar pela sua instabilidade? O que elas têm a ver com isso, afinal de contas? Né? Por que todo mundo tem que ter o seu direito à propriedade restrito por sua causa, pelo seu descontrole, pela sua incapacidade de reagir positivamente a uma situação? Não me parece nem um pouco justo, nunca me pareceu. E outra coisa que fica muito claro com o fato em si é que, bem, o Bolsonaro ele vive a vida dele cercado de pessoas armadas. E não é de hoje, né? Ele, pelo menos, acredito até que antes disso, mas pelo menos desde a época do Exército, diariamente ele convive com pessoas armadas, ele próprio tem arma, e em momento algum isso causou qualquer problema. Curiosamente, o problema veio exatamente de um desarmamentista. Veio exatamente de um sujeito desarmado. Desarmado nesse sentido que eu quero dizer, né? Das armas de fogo, que é às quais nós nos referimos aqui no vídeo. Então, é uma ironia muito grande, né? E ironia, eu estou usando um termo bem light aqui. Mas é uma palhaçada muito grande, porque isso reforça mais uma vez a ideia de que, uma vez que é um sujeito com um comportamento destrutivo, um sujeito despreparado para lidar com outro ser humano, não importa se ele tem um calibre 12, se ele tem um facão, se ele tem uma caneta, se ele tem um violão. Outro dia eu estava lendo uma notícia aí de uma senhora, uma mulher na verdade, matou o marido com um violão, pegando um violão e batendo na cabeça dele. O que nós vamos fazer? O Estatuto do Desviolonamento? Para restringir a venda de violões em lojas de instrumentos musicais? O que é isso? Isso prova que o comportamento maligno das pessoas transcende infinitamente o perigo do objeto inanimado arma por si só.
Então, muitas pessoas armadas conviveram com o Bolsonaro a vida inteira, nenhuma delas lhe causou dano. Um cara desarmado foi lá e lhe causou dano. O que eu devo pensar sobre isso? Que isso é uma questão de objetos inanimados ou uma questão de comportamento pessoal? Uma questão de índole, de caráter, etc, etc, etc. Equilíbrio psicológico, dentre outras coisas. Então, para mim, essa linha argumentativa sempre foi muito péssima, nunca me fez sentido nenhum. E mais curiosamente ainda, é essa fé descabida e despropositada que os desarmamentistas têm, como todo intervencionista tem em tudo que ele resolve intervir, né, na verdade, de que um pedaço de papel assinado num gabinete em Brasília tem poder sobre a realidade. Não, não tem. Entendam isso de uma vez por todas. Inclusive, no estado de Minas Gerais, desde o ano de 2016, existe uma lei que regulamenta o porte de facas dentro do estado de Minas Gerais. E, bem, serviu de alguma coisa? Eu pergunto. Apareceu um sujeito lá com uma faca e agrediu o outro. Apesar do pedaço de papel, apesar de terem votado, a Câmara ter aprovado o belíssimo projeto para o bem do Estado mineiro, isso é tão idiota porque, primeiro, como eu disse, o pedaço de papel em si mesmo ele não surte efeito algum sobre a realidade. Se tem um cara querendo agredir o outro, ele vai fazer isso com aquele objeto ou com as próprias mãos, não importa. Segundo, se o cara está afim de fazer isso é porque ele está afim de transgredir as normas vigentes do convívio social. Se ele está afim de fazer isso, você criar mais uma norma para esse cara é irrisório, é uma coisa absolutamente sem sentido. Porque ele, por definição, enquanto o contraventor que ele não está nem aí para as leis. É aquela coisa, não, porque se nós desarmarmos a população, os crimes vão reduzir. Mas por que vão reduzir? Porque o criminoso, por definição, é um cara que não respeita a lei. Então você criar mais uma lei para dizer, olha, você não pode cometer crimes. Bem, essa lei já existe. Quer dizer, não foi isso que impediu o ato no fim das contas. Então, é uma caricatura, essa situação é uma caricatura da incoerência, da incompatibilidade entre os discursos e o mundo real aqui, no mundo que nós vivemos, onde as causas geram consequências e tudo mais, né? Um mundo aqui onde não tem como usar trapaça, né? Não tem código não é que nem o PlayStation lá que você põe um código e transforma a realidade. Não dá, não dá. E ainda escancara um pouco mais da hipocrisia da esquerda e do descolamento deles da realidade no seguinte sentido, né? Bom, eles dizem que a esquerda é amor, que a esquerda ama a humanidade, que a esquerda é a tolerância, é a aceitação. E, no entanto, todas as práticas reais, concretas desses grupos esquerdistas sempre apontam no sentido contrário. Então, outro dia deixaram em coma, não sei até se ele chegou se ele passou dessa para outra ou não, na verdade não acompanhei mais a notícia. Um sujeito foi lá, um sujeito que estava fazendo apoio ao Bolsonaro, lá pedindo votos para o Bolsonaro, vem uns esquerdistas, empurram ele contra um caminhão, o cara bate a cabeça, cai desmaiado no chão em coma. Esse é o amor, essa é a tolerância. Quando vai algum direitista numa universidade, alguma coisa fazer um discurso, eles quebram tudo, tacam fogo, colocam cadeira na porta, quebram patrimônio. Quando tem manifestação nas ruas aí, Brasil afora, os caras quebram tudo, quebra banca de jornal, quebra porta de banco, quebra ponto de ônibus, quebra tudo que for para quebrar, eles quebram. Estão ali soltando, né? Estão ali liberando toda aquela energia do amor que eles sentem. Então o amor deles é um pouco destrutivo, né? Eu não aceito o amor de pessoas assim, não. Então, ao mesmo tempo que eles dizem que eles representam o amor, a tolerância, eles muitas vezes são agressores em ocasiões como essa. Ao mesmo tempo que eles dizem que armas matam, eles pegam e usam um caso concreto de um cara desarmado que vai lá e tenta matar o outro em meio a tantas pessoas armadas que poderiam até ter revidado contra esse cara, poderiam ter começado um tiroteio lá, alguma coisa assim. Não aconteceu. As pessoas armadas, como estavam bem intencionadas naquela ocasião, simplesmente prenderam o cara. O que exigiu até certo controle dessas pessoas, eu imagino. E tudo isso vai caindo por terra, vai depondo contra a própria esquerda, né? Ao longo do tempo, porque assim, a esquerda tenta trabalhar com os desavisados. Ela sabe que as pessoas que estão conscientes do processo e que não concordam com ele, porque algumas pessoas estão conscientes e concordam, né, com a escravidão, com a miséria, etc. e tal, mas muitas pessoas não concordam. Então a esquerda tenta trabalhar no campo dos desavisados. Elas tentam pegar aquelas pessoas que não se aprofundaram no assunto, mas que se deixam levar pelas palavras que regem esse ou aquele movimento. Então, como a esquerda está agredindo pessoas falando a palavra amor, se o cara está desavisado, ele só está ouvindo amor. Então amor, eu gosto de amor, todo mundo gosta de amor, vamos aqui apoiar a esquerda, mas o sujeito, conforme ele vai percebendo a manifestação real deste
amor, ele logo vai se distanciando. Então aqueles chamados isentões, eles querem cada vez, até por isso que eles se chamam de isentões, né? Muitas vezes, eles querem se dissociar completamente dessa imagem de esquerdista, porque a esquerda faz passar a vergonha diuturnamente Brasil afora. Aliás, Brasil afora não, mundo afora, né? Mas então, eu queria falar mais sobre o candidato em si num outro vídeo, provavelmente eu faço aí nos próximos dias, e eu vou falar para vocês de que modo a esquerda fortaleceu esse cara, no meu entender, de uma maneira assim extraordinária, cometendo um erro atrás do outro, empilhando erros, dada a sua própria incapacidade, certo? Mas, por enquanto é isso então, agradeço a todos que acompanharam até aqui mais uma vez, espero todos vocês aqui em breve, e até a próxima.